Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ou bem-vinda ao vídeo tutorial da atividade prática da disciplina de arte. Mas qual é a atividade prática a ser desenvolvida? Vocês irão desenvolver uma história em quadrinho. E como nessas últimas aulas falamos muito sobre arte africana, a ideia é que esta história em quadrinho contemple a temática afro, trazendo possíveis personagens, histórias, contos, junto a colocações que possam ser úteis para criar uma aventura, uma reflexão, etc. Mas antes de falar como ela será desenvolvida, vamos retomar o seu significado. A história em quadrinho é um gênero textual de linguagem mista. Como assim? Ela narra uma história através de uma linguagem verbal e ou não verbal. Mas o que seria uma linguagem verbal ou não verbal? Bom, a linguagem verbal se apresenta através dos textos, que são as falas e as onomatopeias, por exemplo. E a linguagem não verbal são as ilustrações, pois elas mostram uma narrativa para nós através de um desenho. Lembrando que o mais comum é a HQ ter linguagem verbal, ou seja, ter falas, mas ela não é obrigatória. Por exemplo, existem HQs sem palavras, por isso disse que ela narra uma história com uma linguagem verbal e ou não verbal. Deu para entender? Espero que sim. Agora vamos aprender como será o desenvolvimento dessa atividade na prática? Vamos lá! Olá, tudo bem? Nessas últimas aulas você aprendeu sobre quadrinhos, mas vamos relembrar algumas coisas? Bom, de maneira básica, os quadrinhos são divididos em 3 estilos: o americano, o cartoon e o mangá. O americano é o estilo dos heróis, muito bem proporcionais e detalhados. O cartoon é mais simples e tem como objetivo geralmente fazer o leitor rir. O mangá é o estilo oriental, que mistura ambos os estilos anteriores. Bom, primeiramente irei ensinar a vocês a construir um personagem. Como sei que nem todo mundo gosta de desenhar e nem sempre tem facilidade com isso, vamos aprender o chibi, que é uma versão mais simples do mangá japonês. Para desenhar um chibi, primeiramente, o primeiro passo, você tem que desenhar um círculo. Eu prefiro desenhar ele à mão livre, fazendo várias vezes o círculo. Porém, você pode utilizar um molde ou um compasso se você preferir. Depois disso, no segundo passo, você vai tentar desenhar um círculo embaixo que tenha a mesma altura do círculo de cima. Então, são 2 partes, tá bom? No terceiro passo, você vai fazer o seguinte, você vai desenhar uma cruz. 2 linhas, uma vertical e uma horizontal, que cruza tanto o círculo de cima quanto o círculo inferior. Para que servem essas linhas? Elas vão ajudar a gente a se localizar onde é que tem que desenhar os olhos, onde é que tem que desenhar o nariz, as orelhas, a boca, e aqui embaixo qual que é a altura da cintura, qual que é a altura das mãos, e aí para frente. Aqui em nosso quarto passo, você vai perceber que o meu desenho já está mais avançado. Não tem problema, eu vou orientar vocês. Dentro do primeiro círculo, você percebe que o nariz tem que ficar logo abaixo do centro, só um risquinho. Do lado esquerdo e do lado direito, mais ou menos na metade da linha, você desenha como se fosse um ovo, parece um ovo de galinha, que tem uma linha curva em cima e uma linha curva embaixo, da mesma forma o olho do outro lado. Logo abaixo do nariz você tem somente um risquinho que define a boca. À direita do olho você encontra a orelha e a outra orelha. Deixa ele carequinho assim mesmo, assim depois você pode desenhar o cabelo em cima sem problema nenhum. Aqui em nosso quinto passo, a gente começa a desenhar no círculo inferior. Então você percebe que saem 2 linhas debaixo do queixo do personagem, elas são diagonais e formam como se fosse uma pancinha na cintura do personagem. Então perceba que a cintura do personagem é praticamente no centro da cruz que a gente desenhou no círculo inferior. E depois que alcança o limite dessa linha, a diagonal ela vem para dentro. E daí aqui mais ou menos para baixo, você tem o limite das pernas do personagem. Aqui nós vamos pular direto para o 7º passo. Então assim, olha, os bracinhos eles saem logo do lado do corpo e vão praticamente até a altura da linha horizontal. A mãozinha, por se tratar de um desenho mais simples, não precisa ter todos os dedos, pode ter só o polegar e o resto ser curvo deste modo. Além disso, eu acrescentei alguns elementos, como por exemplo uma máscara,
coloquei um cabelo, coloquei uma capa, um cinto e fiz deste tipo. Bom, aqui em nosso 8º passo, você vai perceber que o desenho ganhou mais corpo. O que eu fiz? Eu passei a caneta preta em cima dos contornos que eu quero que fique, porque depois eu vou apagar todo o resto porque que está a lápis, né? Então, nesse momento, você pode passar uma caneta preta, você pode passar um lápis mais escuro, como você achar melhor. É a hora de fazer os contornos. Em nosso último passo, eu até apaguei aqui porque não há mais necessidade de ter. Seria o 9º, é o fim, né? Então aqui eu apaguei todas as linhas de lápis e deixei só as linhas de caneta. Nesse momento, você pode utilizar o lápis de cor para colorir o seu personagem. O que eu acabei de desenhar aqui é um exemplo, certo? Não é para vocês copiarem literalmente todos os itens que eu coloquei. Você pode colocar um outro tipo de item. Você pode deixá-lo sem máscara, pode fazer um outro estilo de máscara, pode ser uma heroína e não um herói. Você pode deixá-lo sem capa ou com capa. Ou seja, tente ser o mais criativo possível. Tente acrescentar elementos para ficar bem diferente um desenho do outro. Como disse, vocês irão construir uma história em quadrinhos, portanto ela deve ter mais de uma página. Porém, para tentar ilustrar de maneira mais fácil como se desenha quadrinhos, eu utilizei um subgênero das histórias em quadrinhos que chamamos de tirinha. Mas não se esqueça, você deve criar uma história em quadrinhos e não uma tirinha. No meu caso, o primeiro quadrinho vai ser a introdução. Eu apresento o que vai acontecer. O segundo e o terceiro quadrinho será o desenvolvimento, serão os responsáveis pelo desenvolvimento. E o quarto quadrinho será a conclusão da minha tirinha, certo? Para desenhar esses quadrinhos, você pode utilizar o auxílio da régua para ficar retinho, não tem problema nenhum. Essa parte nós chamamos de esboço ou de rascunho, tá? Então tem que fazer suave, porque depois isso aqui vai ser apagado. Depois que você desenhou os quadrinhos, chegou a hora de você preencher eles com os elementos necessários. Você vai começar a desenhar seus personagens, desenhar o ambiente, os itens que compõem essa sua história. Eu escolhi uma tirinha caricata. Eu me inspirei em uma tirinha localizada na web e fiz o meu próprio personagem, um personagem que tem uma super força. Então no primeiro quadrinho ele está comendo alguma coisa, no segundo quadrinho um sujeito ao lado dele se engasga, no terceiro quadrinho ele decide então dar um tapa nas costas desse sujeito para ver se ele desengasga e sem querer ele errou na força e mandou o sujeito para a órbita do planeta. Então a minha ideia é essa. Então a apresentação dos personagens, o desenvolvimento e a conclusão da minha tirinha. Bom, depois que você fez o desenho dos personagens, chegou a hora de fazer o letramento. É a hora de você inserir o título, escrever as falas, e se tiver algum som, você vai ter que escrever uma palavra que lembre aquele som. Lembrando que a gente dá o nome disso de onomatopeia. No caso aqui eu escrevi chomp chomp, que simula o menino que está comendo, e coloquei um balão de pensamento. Aqui é uma coisa bem importante. Quando você for escrever uma fala que fique dentro de algum balão, escreva ela sempre na horizontal, retinha, e em letra de forma. Pode ser que a sua letra de mão não seja tão legível para quem estiver lendo. E sempre escreva antes de desenhar o balão. Porque se você desenhar o balão antes, pode ser que a fala que você quer colocar dentro dele não caiba. Então siga essa regra. Sempre escreva primeiro e depois desenhe o balão em volta. Tá? Então eu inseri aqui do outro lado mais uma onomatopeia de gloop, como se fosse o símbolo do engasgo. Coloquei um símbolo de exclamação e coloquei mais um pensamento, um tapinha resolve. E coloquei mais uma onomatopeia no último quadrinho, escrito pof, que é o barulho de um tapa, né? Depois que você fez o letramento, desenhou os personagens, chegou a parte que nós chamamos de arte final. A primeira parte da arte final é você colocar os contornos. Daí você escolhe qual é o instrumento, qual é a ferramenta que você vai utilizar. Eu escolhi uma caneta preta. Eu gosto muito deste recurso da caneta preta. Então, eu contornei tudo o que eu queria que ficasse. Você ainda pode perceber nessa etapa que o lápis ainda aparece em alguns locais. Dá para aparecer aqui, por exemplo, na nuvem, aqui nas palavras ainda aparece o lápis.
Por fim, você apaga com a borracha, passa a borracha por cima e ela vai apagar o lápis e deixar somente a caneta. Tá feito. A minha arte final eu preferi deixar em preto e branco, mas você pode escolher deixar colorido. Então depois de passar a borracha, você faz a colorização com o seu lápis de cor para deixar do jeito que você achar melhor, né? Então assim, faltou eu falar uma coisinha em relação aos balões. Não existe só esse tipo de balão. Tente lembrar que existem outros tipos de balão. Existe o balão de fala, existe o balão de sussurro, o balão de grito. Então escolha bem o balão que você vai utilizar em sua história em quadrinho. Assim que terminar o seu trabalho, siga as orientações a seguir. Primeiro, combine com seu professor onde e como ele quer receber. Na escola, por e-mail, WhatsApp ou outra forma que vocês acharem melhor, porque esse trabalho precisa ser avaliado. Segundo, tire uma foto do seu trabalho, da sua produção, e em seguida, verifique se ela está em JPG ou PNG. Após a verificação, envie o seu trabalho para o e-mail semanadoconhecimento@escola.br.gov.br para que a gente possa divulgar os seus trabalhos em nossas redes sociais. Nós iremos usar as seguintes hashtags: hashtag CED Semana do Conhecimento, hashtag Arte CED Primeira Série. E no corpo do e-mail, seu nome completo, o colégio onde você estuda e a cidade onde você mora. Um bom trabalho para todos! Tchau!